Deus vai transformar suas batalhas em bênçãos. Se você quer continuar recebendo nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. As batalhas que enfrentamos na vida muitas vezes nos deixam perplexos e cansados, questionando o motivo de tanto sofrimento. Podemos nos perguntar por que Deus permite que passemos por lutas, dores e desafios. No entanto, ao olharmos para a palavra de Deus, vemos que nada na nossa vida é sem propósito. Mesmo nas batalhas mais difíceis, Deus está trabalhando algo maior em nós e através de nós. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo quando as situações parecem estar fora de controle, Deus está utilizando cada detalhe para o nosso bem, moldando-nos à imagem de Cristo. O que à primeira vista pode parecer uma derrota, na verdade, é uma ferramenta de Deus para transformar nossas vidas. Deus usa as batalhas para nos ensinar, nos preparar e nos fortalecer. Elas nos forçam a depender mais dele e menos de nossas próprias capacidades. As lutas que enfrentamos revelam nossa fraqueza humana, mas também destacam a força divina que nos sustenta. Ao nos depararmos com adversidades, somos desafiados a confiar em Deus de maneiras que talvez nunca faríamos em tempos de paz e tranquilidade. Davi, antes de se tornar o grande rei de Israel, enfrentou inúmeras batalhas. A mais conhecida, sem dúvida, foi sua luta contra o gigante Golias. Essa batalha parecia uma situação impossível de ser vencida por um jovem pastor sem experiência militar. No entanto, Deus tinha um propósito naquilo tudo. A coragem de Davi não veio de sua força física, mas de sua fé inabalável em Deus. Cada luta que Davi enfrentou serviu como um degrau para levá-lo ao cumprimento do chamado de Deus em sua vida. Assim como Davi, cada batalha que enfrentamos é uma oportunidade para vermos Deus agindo em nossas vidas. Ele nunca permite que passemos por algo que não possa ser utilizado para o nosso crescimento e para a sua glória. Jó, um homem justo e temente a Deus, passou por batalhas que desafiaram sua fé e confiança em Deus. Mas, no fim, Jó percebeu que suas lutas não foram em vão. Ele declarou: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Jó 42:5. Suas batalhas o levaram a uma intimidade mais profunda com Deus. Deus permite batalhas em nossa vida para nos transformar, não para nos destruir. Quando nos sentimos pressionados pelos desafios, podemos lembrar que somos como o barro nas mãos do oleiro, sendo moldados à perfeição. As provas são parte desse processo de moldagem divina, e através delas, Deus está nos preparando para algo maior. A questão que devemos nos fazer não é "por que estou passando por isso?", mas "o que Deus quer me ensinar através dessa batalha?". Ao fazermos essa pergunta, mudamos nossa perspectiva e permitimos que Deus revele o propósito escondido em nossas lutas. Talvez Ele esteja nos ensinando a confiar mais, a depender menos de nós mesmos, ou a fortalecer nossa fé para algo maior que está por vir. Que possamos, como Davi e Jó, enxergar nossas batalhas sob a ótica de Deus, entendendo que há um propósito divino em cada uma delas. Deus usa nossas lutas para nos refinar, assim como o ouro é refinado no fogo, e ao fim de cada batalha, podemos confiar que seremos mais fortes, mais sábios e mais próximos do nosso Criador. Agora que vimos como as batalhas têm um propósito em nossas vidas, vamos nos preparar para mergulhar no próximo tema: confiança em meio às tempestades, onde aprenderemos a depender totalmente de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Confiar em Deus é fácil quando tudo está indo bem. Quando nossas vidas estão estáveis, nossa saúde está em dia e as circunstâncias parecem favoráveis, é simples afirmar que temos fé. No entanto, o verdadeiro teste da confiança acontece quando as tempestades se levantam e tudo à nossa volta parece estar fora de controle. É nesses momentos que somos desafiados a entregar totalmente o nosso coração nas mãos de Deus, mesmo quando a solução não está à vista. Jesus nos deu um exemplo claro de como agir em meio às tempestades.
Em Mateus 8, 23, 27, vemos a história de Jesus e seus discípulos no barco atravessando o mar da Galileia. Uma grande tempestade surgiu, ao ponto de as ondas começarem a cobrir o barco. Os discípulos, desesperados, clamaram a Jesus, que dormia tranquilamente durante toda a tormenta. Eles perguntaram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus então se levantou e acalmou o vento e o mar com uma simples ordem: acalme-se. O que impressiona nessa história não é apenas o milagre que Jesus realizou, mas a paz que ele carregava no meio da tempestade. Ele estava tão confiante no poder e no controle de Deus que podia descansar enquanto o caos reinava ao seu redor. Esta é a confiança que Deus nos chama a ter. Uma confiança que vai além das circunstâncias visíveis, uma fé inabalável de que, mesmo no meio do furacão, Deus está no controle. Confiar em Deus durante as tempestades da vida significa acreditar que Ele é soberano e que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Significa reconhecer que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus não perdeu o controle. Ele conhece cada detalhe da situação, e sua mão está nos guiando, ainda que às vezes não percebamos. O Salmo 46, 1-3 nos encoraja com estas palavras: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Essa passagem nos lembra que, independente da intensidade da tempestade, temos um refúgio seguro em Deus. Ele é nossa fortaleza e nossa proteção. Quando nos agarramos a essa verdade, podemos enfrentar qualquer tempestade com confiança, sabendo que Ele é nosso escudo. A confiança em Deus também implica em abrir mão do controle. Em momentos de luta, nossa tendência natural é tentar resolver tudo por nós mesmos, buscar saídas pelas nossas próprias forças. No entanto, Deus nos chama para descansar nele, entregando a Ele o controle de nossas vidas. Em Provérbios 3, 5, 6, somos instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que nossa confiança não deve estar baseada no que entendemos ou vemos, mas na certeza de que Deus é fiel e sabe o que é melhor para nós. Na prática, confiar em meio às tempestades significa orar em vez de se preocupar, louvar em vez de reclamar e descansar em vez de se desesperar. Não é uma tarefa fácil. Às vezes, parece impossível manter a calma quando tudo ao nosso redor está caindo aos pedaços. Mas Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5, 7. Ele nunca nos abandona em meio às lutas. Por mais que a tempestade pareça interminável, podemos ter certeza de que ela não dura para sempre. O próprio Jesus nos prometeu em João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, Ele já conquistou a vitória. Isso nos dá a coragem necessária para permanecer firmes, confiando que ao final tudo estará sob seu controle. Confiar em Deus durante as tempestades é uma escolha diária. É optar por acreditar no que Ele diz, em vez de ser levado pelas circunstâncias que nos cercam. É lembrar que Ele é o Deus que acalma as tempestades e que, no seu tempo perfeito, Ele também trará paz às nossas situações. Enquanto isso, devemos manter nossos olhos fixos nele, descansando na sua fidelidade e nas suas promessas. Quando enfrentamos lutas e adversidades, é comum nos sentirmos impotentes e frágeis. Nessas horas, nossas forças parecem insuficientes e as batalhas se tornam gigantescas, muito além da nossa capacidade de suportar. Entretanto, é exatamente nesses momentos de fraqueza que a força de Deus se manifesta de forma mais clara e poderosa. Ele não depende da nossa força. Na verdade, Ele age de forma grandiosa, justamente quando reconhecemos que somos fracos e necessitados da sua ajuda. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, nos revela uma verdade profunda sobre a fraqueza humana.
e o poder divino. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo nos mostra que a fraqueza não é um sinal de derrota, mas sim uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que a força divina nos capacite e nos sustente. Deus nos criou com limitações humanas por uma razão. Se tivéssemos força e sabedoria suficientes para lidar com todas as situações da vida, provavelmente nos tornaríamos autossuficientes, esquecendo da nossa dependência de Deus. No entanto, quando nos deparamos com situações que estão além da nossa capacidade, somos forçados a olhar para Ele, buscando sua direção e seu auxílio. Davi, no Salmo 18:32, declara: é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Aqui Davi reconhece que sua força vem exclusivamente do Senhor. Mesmo como um guerreiro experiente e um homem de grandes feitos, ele sabia que sem Deus não conseguiria vencer suas batalhas. Isso nos ensina que, independente das nossas habilidades, devemos nos apoiar na força de Deus e não na nossa. A história de Gideão é outro exemplo de como Deus escolhe aqueles que, aos olhos do mundo, parecem fracos, mas que, com sua ajuda, se tornam instrumentos poderosos em suas mãos. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel dos midianitas, ele se considerava o menor em sua família, e sua tribo era a menos importante de Israel. Juízes 6:15. Ainda assim, Deus o escolheu para liderar uma pequena tropa de apenas 300 homens contra um exército inimigo numeroso. A vitória de Gideão não veio de sua força ou do tamanho do seu exército, mas da confiança em que Deus lutaria por ele. Essa é a essência da nossa caminhada cristã. Entender que nossas fraquezas nos aproximam de Deus e nos lembram que sem Ele, nada podemos fazer. É por isso que Paulo podia se gloriar em suas fraquezas, porque sabia que nelas o poder de Cristo era revelado. Assim também acontece conosco. Quando chegamos ao nosso limite, Deus entra em cena e faz o impossível. Além disso, é importante perceber que Deus não nos dá apenas uma força temporária para vencer uma batalha específica. Ele nos reveste com uma força constante que nos capacita a viver cada dia com ousadia e fé, mesmo diante dos desafios. Isaías 40, 29 e 31 nos assegura: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus é a fonte inesgotável da nossa força. Ele conhece nossos limites e, por isso, promete nos renovar dia após dia. Quando nos sentimos fracos, podemos buscar dele o vigor necessário para continuar. Em nossas orações, devemos nos lembrar de pedir por essa força, sabendo que Ele está sempre disposto a nos revigorar. Ao aceitarmos nossa fraqueza e nos entregarmos à dependência de Deus, começamos a experimentar o seu poder de maneiras que nunca imaginamos. Ele nos levanta quando estamos caídos, nos dá coragem quando estamos com medo e nos capacita a continuar quando pensamos em desistir. O segredo não está em nunca falhar ou em ser forte o tempo todo, mas em saber a quem recorrer quando nossas forças se esgotam. Deus se alegra em mostrar seu poder em nossas vidas quando reconhecemos nossa necessidade dele. Em tempos de batalha, quando as forças parecem faltar e as soluções humanas se esgotam, existe uma arma espiritual que nunca perde seu poder: a oração. O clamor sincero que vem de um coração quebrantado tem o poder de mover o céu e trazer à terra a intervenção divina. A Bíblia nos ensina repetidamente que Deus ouve o clamor dos seus filhos e responde com poder e graça. Em Jeremias 33:3, o Senhor faz uma promessa extraordinária: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse versículo nos lembra que, em meio às nossas batalhas, temos um Deus que não está distante ou indiferente. Ele nos convida a clamar a Ele,
com a certeza de que sua resposta virá, muitas vezes trazendo soluções e revelações além da nossa compreensão. Um dos exemplos mais poderosos do clamor que move o céu está na vida de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana vivia uma batalha emocional e espiritual intensa. Era estéril e sofria constantes humilhações por isso. Contudo, ao invés de se entregar ao desespero, ela decidiu clamar ao Senhor. Em 1 Samuel 1:10 lemos: Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Seu clamor foi tão profundo que chamou a atenção do sacerdote Eli. Deus ouviu seu clamor e lhe concedeu o filho que tanto desejava, mostrando que o poder do clamor sincero pode romper até mesmo as barreiras mais impossíveis. Outro exemplo claro é encontrado na vida de Moisés e do povo de Israel. Enquanto os israelitas estavam encurralados diante do Mar Vermelho, perseguidos pelo exército egípcio, a situação parecia desesperadora. Moisés clamou ao Senhor e, em resposta, Deus abriu o mar, permitindo que seu povo passasse a salvo. Êxodo 14:15-16. O clamor de Moisés moveu o céu e trouxe um milagre extraordinário, mostrando que, mesmo quando todas as portas parecem fechadas, o clamor a Deus pode abrir um caminho onde não havia nenhum. O clamor que move o céu não precisa ser uma oração longa ou eloquente. Muitas vezes, os clamores mais poderosos são aqueles que vêm de corações despedaçados e aflitos. Em Salmos 34:17, somos lembrados: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O segredo não está na complexidade das palavras, mas na sinceridade do coração que se dirige a Deus com confiança e humildade. Além disso, o clamor não deve ser visto como uma última opção, mas como nossa primeira linha de defesa nas batalhas da vida. A oração é uma arma poderosa que nos conecta ao poder infinito de Deus. Ela nos permite acessar a sabedoria divina, a paz que excede todo o entendimento e as soluções que o mundo não pode oferecer. Jesus, em seu ministério terreno, constantemente se retirava para orar, mostrando-nos a importância de buscar a Deus em todos os momentos, especialmente nas batalhas mais intensas. No Novo Testamento, vemos o poder da oração fervorosa na igreja primitiva. Em Atos 12, Pedro estava preso e a situação parecia sem saída. Contudo, a igreja estava reunida em oração contínua por ele. Atos 12:5. O resultado desse clamor coletivo foi nada menos do que miraculoso. Um anjo do Senhor libertou Pedro da prisão de maneira sobrenatural. Esse exemplo nos lembra que Deus ouve tanto o clamor individual quanto o clamor comunitário e responde de formas surpreendentes. O clamor que move o céu não apenas nos aproxima de Deus, mas também transforma nosso coração. À medida que clamamos a Ele, nossa fé é fortalecida, nosso espírito é renovado e somos capacitados a enfrentar as batalhas com uma nova perspectiva. A oração nos alinha com os planos de Deus, nos ajudando a enxergar além das dificuldades imediatas e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Em meio às suas batalhas, lembre-se, você não está sozinho. Deus está atento ao seu clamor. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Ana, Moisés e da igreja primitiva, está ouvindo o seu clamor hoje. Ele vê cada lágrima, conhece cada dor e está pronto para responder com poder. Continue clamando com fé, pois o seu clamor tem o poder de mover o céu. Muitas vezes, no meio de uma batalha, é difícil enxergar além do caos. A tempestade ao redor parece tão intensa que ficamos ofuscados pelas dificuldades imediatas. No entanto, a fé nos convida a ver além das circunstâncias e a visualizar a vitória, mesmo antes de ela se manifestar no mundo físico. Essa visão antecipada da vitória é o que nos mantém firmes, sustentados pela esperança e pela certeza de que Deus está operando em nosso favor, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Em Hebreus 11:1, encontramos uma definição profunda da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé verdadeira não depende do que nossos olhos naturais conseguem enxergar. Ao contrário, ela nos dá a confiança de que Deus já está trabalhando em nossa vitória,
mesmo que os sinais disso ainda não tenham se manifestado. Esse tipo de fé nos permite visualizar a vitória em nosso espírito muito antes de vê-la com nossos olhos. Um exemplo poderoso disso é encontrado na história de Josué e os muros de Jericó. Deus prometeu a Josué que a cidade seria entregue nas mãos de Israel. Mas antes que isso acontecesse, Josué e seu exército tiveram que marchar ao redor da cidade durante 7 dias, sem ver nenhum sinal imediato de vitória. Josué 6:2-5. Imagine a cena. Dia após dia, o povo marchava ao redor dos muros altos e impenetráveis, sem ver qualquer mudança. A cada volta, eles precisavam exercitar sua fé e visualizar a vitória que Deus já havia prometido, mesmo que ainda não fosse visível. Somente no 7º dia, ao obedecerem às instruções de Deus e tocarem as trombetas, os muros desmoronaram, confirmando a vitória que eles já haviam visualizado pela fé. Essa história nos ensina que, muitas vezes, precisamos continuar marchando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Precisamos continuar acreditando nas promessas de Deus, ainda que tudo ao nosso redor sugira o contrário. É fácil desistir no meio da batalha, especialmente quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Mas aqueles que perseveram na fé, que mantêm seus olhos fixos na vitória prometida por Deus, experimentarão o desfecho glorioso que Ele já preparou. Outro exemplo bíblico de visão antecipada da vitória é a história de Abraão. Em Gênesis 15:5, Deus leva Abraão para fora e lhe mostra as estrelas do céu, dizendo: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência." Naquele momento, Abraão ainda não tinha filhos e sua esposa, Sara, era estéril. Aos olhos humanos, a promessa de Deus parecia impossível. No entanto, Abraão escolheu crer na visão que Deus havia lhe dado, mesmo antes de ver qualquer evidência física. Ele creu contra toda a esperança, e Deus cumpriu sua promessa, fazendo de Abraão o pai de uma grande nação. Esses exemplos nos mostram que Deus deseja que mantenhamos nossos olhos na promessa, não nas circunstâncias. Ele quer que confiemos nele de tal forma que sejamos capazes de ver a vitória, mesmo quando tudo ao redor sugere derrota. Essa visão antecipada da vitória nos dá forças para continuar, nos mantém firmes na fé e nos ajuda a resistir às tentações de desânimo e dúvida. Além disso, visualizar a vitória antes do fim da luta nos ajuda a alinhar nosso coração e nossa mente com a perspectiva de Deus. Ao invés de sermos dominados pelo medo e pela ansiedade, somos guiados pela esperança e pela confiança de que Deus está no controle. Isso muda completamente a maneira como enfrentamos as batalhas, pois passamos a lutar não como quem está buscando uma vitória incerta, mas como quem já sabe que a vitória é certa, garantida pelo próprio Deus. No entanto, essa visão espiritual da vitória não é algo que conseguimos alcançar com nossas próprias forças. Ela é fruto da nossa comunhão com Deus, da nossa intimidade com Ele, através da oração e da meditação na Sua palavra. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais clara será a visão da vitória que Ele já preparou para nós. E quanto mais focarmos nele, menos seremos afetados pelas tempestades ao nosso redor. Em Isaías 40:31, somos lembrados de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A espera em Deus não é uma espera passiva, mas sim uma espera confiante, baseada na certeza da vitória. Essa visão nos dá asas para voar acima das circunstâncias e enxergar a obra de Deus com olhos de fé. Então, que possamos manter nossos olhos fixos em Deus, visualizando a vitória que Ele já preparou para nós, mesmo antes de vermos os sinais físicos dela. Que possamos marchar com fé como Josué e crer nas promessas de Deus como Abraão, sabendo que no tempo certo a vitória se manifestará de forma poderosa. Quando estamos no meio de uma batalha, pode ser difícil imaginar que algo bom possa surgir daquilo. A dor, o medo e a incerteza parecem dominar nossos pensamentos, e a ideia de que Deus poderia transformar essa situação em bênçãos parece distante. No entanto, a Bíblia nos ensina
que Deus é especialista em trazer à existência o que não existe. Romanos 4:17. Ele transforma batalhas em bênçãos, tristezas em alegria e lutas em vitórias. Em Gênesis 50:20, José, que havia passado por inúmeras batalhas, sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso, esquecido no cárcere, declarou algo profundo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa é a essência da obra de Deus. Ele pega o que era para ser nossa ruína e o transforma em algo que nos fortalece e glorifica seu nome. As batalhas pelas quais José passou o moldaram de maneiras que ele jamais imaginaria. Cada desafio que enfrentou foi uma peça importante no quebra-cabeça que Deus estava montando em sua vida. O sofrimento de José foi usado para prepará-lo para o grande propósito que Deus tinha para ele: salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família, preservando a linhagem que traria o Messias. O que parecia uma derrota após a outra era, na verdade, a preparação divina para algo muito maior. Assim como José, precisamos entender que Deus sempre está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver o resultado final. A transformação das batalhas em bênçãos também está presente na história de Ruth. Ela perdeu seu marido e se viu em uma terra estrangeira, sem qualquer perspectiva de futuro. No entanto, sua fidelidade a Deus e a sua sogra, Noemi, a colocou no caminho de Boaz, um parente redentor que transformaria sua história. O que começou como uma história de perda e luto, terminou com Ruth se tornando parte da linhagem de Davi e, eventualmente, da linhagem de Jesus. A dor de Ruth foi transformada em bênção, e sua história nos mostra que Deus pode mudar radicalmente nossas circunstâncias, trazendo vida nova onde antes havia apenas desolação. Esses exemplos nos ensinam que Deus não apenas nos leva através das batalhas, mas também as usa como oportunidades para derramar suas bênçãos sobre nós. As lutas podem ser o terreno fértil onde Deus cultiva novas bênçãos. E ao final olharemos para trás e veremos como Ele transformou tudo em algo para nosso benefício e para a sua glória. Essa transformação, no entanto, não é algo que acontece de forma instantânea. Muitas vezes ela ocorre gradualmente, à medida que permitimos que Deus trabalhe em nosso coração e em nossa vida. Tiago 1:2-4 nos encoraja a considerar como motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações, porque elas produzem perseverança e maturidade em nós. Através das batalhas, Deus nos fortalece, refina nosso caráter e nos prepara para receber as bênçãos que Ele tem reservado. O apóstolo Paulo experimentou essa verdade em sua própria vida. Ele enfrentou inúmeras batalhas, prisões, naufrágios, perseguições, mas sempre enxergava além da dor e reconhecia que Deus estava usando essas dificuldades para o bem do seu reino. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo declarou: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo sabia que, no final, suas batalhas seriam transformadas em uma glória eterna, uma bênção que superava qualquer dor temporária. Da mesma forma, devemos lembrar que as batalhas não são o fim da nossa história. Elas são o meio pelo qual Deus nos leva a uma nova fase de bênçãos. Muitas vezes, é no meio do fogo da adversidade que somos purificados e preparados para receber aquilo que Deus tem reservado para nós. As bênçãos que nascem das batalhas têm um valor especial porque foram conquistadas com lágrimas, perseverança e fé inabalável. Ao final de nossas batalhas, podemos olhar para trás e ver como Deus esteve presente em cada passo do caminho. O que parecia ser uma perda irreparável pode se tornar uma das maiores bênçãos que já experimentamos. Deus, em sua sabedoria e poder, tem a capacidade de usar o que era destinado ao mal e transformá-lo em um bem que nos surpreende. Que essa verdade encha nossos corações de esperança, mesmo em meio às batalhas. Podemos não entender o propósito de tudo o que estamos enfrentando agora, mas podemos confiar que Deus está preparando algo grandioso. Suas bênçãos virão no tempo certo, e quando olharmos para trás,
veremos que Ele realmente transformou nossas batalhas em bênçãos.